Saúdo toda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, todos os nossos amigos, que Deus abençoe a todos nesta noite. Como e quando o Evangelho chegou em Coroatá dos Martins? Em setembro de 1960, o jovem Manuel Ximenes já namorava com Eugênia Miranda Passos. Resolvendo viajar para o Rio de Janeiro, onde lá teve a oportunidade de ser evangelizado pelo seu irmão Euclides Ximenes, em memória. Ao retornar para o Ceará, em 1962, ficou com aquela palavra sempre martelando em seu coração. E ele dizia: esse povo está certo. Em fevereiro de 1963, casou-se com Eugênia, jovem bonita e de muitas qualidades, a qual admira até hoje. Sempre falava com sua esposa sobre o evangelho que ouvira no Rio de Janeiro e não se esquecia do exemplo do lar cristão de seu irmão Euclides Ximenes e sempre dizia: esse povo está certo. Você tinha que ver, Eugênia, como a família do Euclides é diferente. Reinava uma paz tão grande na família do meu irmão. Só pode ser algo de Deus, afirmava ele. Para sua surpresa, em fevereiro de 1970, Euclides Ximenes veio para o Ceará visitar seus pais e convidou Manuel Ximenes para ir a um culto que aconteceria na casa da irmã Neném Temístoles, logo ali entre o Parque de Vaquejada atual e Ararinha. E lá ouviu novamente a palavra de Deus, impactando cada vez mais o seu coração. A mensagem do Evangelho estava sendo anunciada pelo pregador Messias Justus, e ao término do culto lhe fizeram um convite para aceitar a Jesus como Salvador de sua alma. Ele, irmão Manuel, com vontade de dizer um sim, mas sentiu uma força oculta, como que se estivesse preso em seu assento. Mas de repente ele fez um esforço, levantando-se e rendeu-se aos pés do Senhor Jesus. Aceitando-o como seu Salvador. Perguntaram onde ele morava, e ao responder que era em Coroatá dos Martins, alguns duvidaram de sua perseverança, pois não tinha nenhum crente nesta localidade para ajudá-lo. Mas, para a surpresa de todos, ele foi o escolhido por Deus para que a porta do Evangelho fosse aberta neste lugar. Manuel Ximenes, que achava que não ia falar para ninguém que agora era um crente em Jesus, ia ficar quieto, mas vivia radiante de felicidade e não podia esconder a sua alegria de ser uma nova criatura, e assim saía falando de Jesus para todos que eu encontrava. Mesmo com seu pouco conhecimento de leitura, se dedicava a ler a palavra de Deus, pois havia ganhado de seu sogro, em memória, Gonçalo Bezerra Passos, uma Bíblia Sagrada. O desejo era enorme de conhecer o que estava escrito na Bíblia. E por esse motivo, seus vizinhos achavam que o seu Manuel estava enlouquecendo, pois agora só vivia com aquele livro de capa preta nas mãos. Como sempre, todo final de semana ia dormir na casa de seus pais, em Araras, hoje Varjota, pois trabalhava na feira e aproveitava para ir ao culto aos sábados. Sempre na sua bicicleta. E assim acontecia, ouvia a mensagem do Evangelho e ao chegar em casa compartilhava com sua esposa e filhos. Naquela época, quem dava assistência aos irmãos de Araras era o pastor Francisco Lima e Silva de Sobral. Marcaram culto para o Coroatá no dia 4 de abril de 1970
E assim houve o primeiro culto neste lugar. Acontecimento marcante que impactou os moradores de Croatá, onde neste culto sua esposa, irmã Eugênia, e seus 4 filhos, Flávio, Núbia, Narciso e Vanusa, aceitaram a Jesus. E mais 10 pessoas com eles. A porta do Evangelho estava aberta em Croatá. E agora a porta de sua casa também estava aberta para a celebração dos cultos de adoração a Deus. E durante 19 anos, o trabalho ficou sendo realizado dentro de sua própria residência. Daquelas 10 pessoas que aceitaram a Jesus no dia 4 de fevereiro de 1970, somente a irmã Eugênia e família permaneceram firmes. Muitas lutas, tempestades, calúnias, perseguições surgiram. Porém, nada e nem ninguém lhes tirava do alvo, Jesus. No final do ano de 1970, foi empossado o primeiro pastor em Araras, irmão José Ramos de Farias, em memória. E começou a dar assistência ao casal, irmão Manuel e irmã Eugênia, juntamente com alguns irmãos, como o irmão João Paulo, Filomeno, irmão Gerardo Rodrigues, irmão Sebastião Florencio, Francisco Salles, todos em memória, e ainda o irmão Chagas Silvano, dentre outros. Vale também ressaltar que Antônio Primo de Mesquita, em memória, aceitou a Jesus em um culto na volta, no ano de 1970 ainda, e veio morar em Jatobá. Foi um dos cooperadores do Evangelho, homem que não media esforços para participar dos cultos, e a escola bíblica era o irmão Antônio Primo. Após alguns anos, apareceu o irmão Francisco Norberto e irmã Teresa, que também já dormem com Cristo, vindos de Fortaleza, para ajudá-lo na evangelização do trabalho deste lugar. Irmã Manuel e sua esposa passaram 7 anos evangelizando o irmão Antônio Passos e sua família. E em 1977, o irmão Antônio Passos, com sua esposa e seus filhos, fizeram também a sua decisão, aceitando a Jesus como seu Salvador. E assim começou a crescer o número de pessoas que aceitaram a Jesus em Croatá dos Martins. Irmão Antônio Passo, com sua família, trabalhava lado a lado com o irmão Manuel Chimendes e irmão Francisco Norberto. Irmã Manuel evangelizou todos os moradores de Croatá, sempre andando com a sua bicicleta. Dirigia cultos em diversas localidades, como Jatobá, Angelim, Croatá dos Penhas, Altabilândia, Delmiro Gouveia, Pedra Redonda, Arrodeador, na Volta, em Barros. E muitas almas aceitaram a Jesus e estão espalhados pelo mundo afora. Com o passar do tempo, o irmão Francisco Norberto doou um terreno para a construção de um templo. E em 1989 foi construído o primeiro templo em Croatá dos Martins. Jesus abençoou e muitas almas se converteram ao Senhor, sendo necessário construir um templo maior para acomodar todos os irmãos. Irmão Manuel foi consagrado a diácono, depois a presbítero, e durante 33 anos foi o dirigente desta congregação e da subcongregação de Jatobá, juntamente com o irmão Antônio Passos, em memória, e toda a sua família. Manuel Ximenes foi chamado e toda a sua família para trabalhar para o Senhor, promessas confirmadas no decorrer dos anos. Durante todos esses anos, ele trabalhou lado a lado com todos os pastores. Após o pastor Zé Ramos, irmão Raimundo de Andrade, pastor Manuel Silveira, pastor José da Costa Melo, pastor Osório, pastor Orlando Guedes, pastor Santiago e atualmente o pastor Ivan. Em 16 de fevereiro de 2003, passou a direção da congregação para o seu filho, o presbítero Narciso Eugênio Ximenes, que assumiu juntamente com o presbítero Raimundo de Souza Cunha.
Em junho de 2012, a subcongregação de Jatobá passou a ser congregação ligada diretamente à sede e o presbítero Raimundo Cunha assumiu a direção da congregação de Jatobá. Assim sendo, o diácono irmão Antônio de Souza Passos assumiu como segundo dirigente do presbítero Narciso Ximenes até o dia 7 de outubro de 2015. E dando continuidade ao trabalho do Senhor nesta localidade, o presbítero irmão Isaac Bernardo assumiu a direção da congregação nesta mesma data, onde permanece até os dias atuais, trabalhando lado a lado com o irmão Manuel Ximenes, conduzindo o rebanho do Senhor. O irmão Manuel Ximenes hoje tem 82 anos e continua, mesmo com suas forças já poucas, mas tem prazer de continuar trabalhando na obra de Deus. Toda essa história tem base bíblica em 1 Coríntios 3, capítulo 3 e versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Obrigada a todos. Salva de palma aí é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Eu estou há 5 anos aqui. Eu tenho certeza que dá para me escrever 10 histórias maior do que essa daí. Mas o Senhor Jesus é quem sabe as nossas fragilidades. Mas vale a pena trabalhar para o Senhor. Isso vale a pena. E hoje as coisas são tão fáceis, tão mais fáceis, e tem muitos ainda que não conseguem esse prazer de trabalhar pela obra do Senhor. Porque os momentos difíceis roubam as forças, a fé, a esperança, às vezes nos enche de incerteza, mas aí quando o sol raia a gente crê no poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós não queremos nos estender muito. Nós iremos dar aqui algumas oportunidades. Nós temos umas comendas para dar para os familiares e pessoas presentes. Também temos aí a apresentação de 2 crianças, que o pastor irá fazer tudo isso. Mas nós queremos dar oportunidade aqui para alguns louvores. Quem quiser louvar, quem quiser trazer uma palavra, nós iremos dar uma oportunidade, porque não dá para nós darmos tudo. A irmã Vanusa relatou nessa história, e a irmã Aline me contando, que se reuniu com algumas irmãs para que pudesse chegar a relatos como esse. Mas há inúmeras pessoas, irmãos, que o nome não é relatado e que com certeza fizeram muito pela obra do Senhor. Nós não estamos aqui para dizer quem fez mais ou quem fez menos. Mas nós estamos aqui como testemunha viva de instrumentos que o Senhor usou para que hoje essa obra tivesse como ela está, crescendo, prosperando e Deus abençoando. O desejo do diabo era fechar as portas dela todo dia. Mas aí nós vamos vencendo e o Senhor vem nos concedendo vitória. Queria convidar a irmã Raquel Marinho para louvar a Deus com o hino. Depois da irmã Raquel, a irmã Terezinha também está com oportunidade para louvar a Deus. Depois da irmã Terezinha, a irmã Tatiane também está com oportunidade para louvar também aqui é o nome do Senhor. Depois da irmã Tatiana, já vou logo avisar, porque já fica todo mundo preparado. Eu vi que a irmã Eliane Passos, aí representando a família Passos. Amém? Depois da irmã Tatiane, a irmã Eliane Passos também está com oportunidade.